barulho de aço e fogo quebrou o silêncio na direção de Kharkiv. A Ucrânia começou o seu ataque com um golpe certeiro da força blindada e não com artilharia. Uma terceira brigada blindada separada, conhecida como Punho de Ferro, saiu dos seus esconderijos e avançou como uma tempestade. O objetivo era claro: atravessar a densa defesa das tropas russas, destruir os postos de comando e preparar uma ampla campanha para libertar os territórios orientais. Em 2022, essa mesma brigada libertou Kharkiv mais uma vez com a ajuda de mais de 50 tanques T-72 e Oplot. Na altura, o sucesso tornou-se um símbolo da determinação dos ucranianos. Hoje enfrentavam uma tarefa muito mais complexa: romper posições fortificadas, minadas e previamente preparadas sob o controle de unidades russas, incluindo subunidades da 42ª Divisão e reservas mobilizadas das regiões de Kursk e Briansk. A revista Der Spiegel informa que nas últimas 2 semanas, forças russas significativas foram transferidas para cá, temendo um novo ataque à Ucrânia. O ataque começou instantaneamente. Os T-72 avançaram a toda velocidade, saindo de esconderijos na floresta, com as torres voltadas para alvos pré-determinados. Pontos de fogo, abrigos e centros de comunicação foram atingidos por fogo intenso. Equipes de engenheiros no solo trabalharam em conjunto com drones de reconhecimento, abrindo caminho através de campos minados. Qualquer demora aumentava a possibilidade de ser atacado pela artilharia russa. Assim, a velocidade era fundamental. Os drones transmitiam vídeo em tempo real para os postos de comando a partir de uma altura acima dos blindados. Os ucranianos obtiveram uma enorme vantagem, pois os comandantes podiam ver o quadro completo e corrigir rapidamente os ataques da artilharia e da aviação. Como confirmado posteriormente por imagens da Maxar, o ataque coordenado destruiu 2 posições de artilharia e vários depósitos com munições das tropas russas. Os caças MiG-29 chamaram especial atenção no ataque. A aviação ucraniana lançou ataques precisos com armas de alta precisão, depois que os drones avistaram o quartel-general e um aglomerado de equipamentos perto da aldeia de Berlovsk. O quartel-general do batalhão foi destruído, um armazém com mísseis, grade foi destruído e pelo menos 3 bunkers foram destruídos. Isso limitou efetivamente a capacidade das forças armadas russas de retaliar. Neste momento, é particularmente importante salientar o fato de que a Ucrânia utilizou táticas modernas, combinando tecnologia digital com equipamento blindado tradicional. Como observam analistas do Instituto de Estudos de Guerra, essa abordagem híbrida está a tornar-se a nova norma na guerra moderna. No entanto, o inimigo estava ativo. As tropas russas entrincheiradas na defesa utilizaram ativamente mísseis antitanque, minas armadilhas e drones kamikaze Lancet. No entanto, a sua ação foi limitada. Graças aos dados obtidos pelos drones, os tanques ucranianos manobraram evitando emboscadas. Além disso, os sistemas de guerra eletrônica ucranianos reduziram a precisão dos drones russos, bloqueando os canais de comunicação. É importante notar que nesta fase da operação foram utilizados os mais recentes tanques Bulat-M, que foram modernizados de acordo com os padrões da OTAN. Eles demonstraram alta resistência e capacidade de resistir a armas eletrônicas. De acordo com o Ministério da Defesa da Ucrânia, um desses tanques utilizou orientação térmica para destruir 3 PTRK em 15 minutos. O sucesso não foi ilimitado. Nos campos minados, vários veículos ucranianos foram atingidos e um tanque foi alvejado por Petur, e a sua tripulação foi evacuada com ferimentos graves. Por outro lado, o quadro geral permaneceu favorável aos atacantes. A defesa russa começou a desmoronar em algumas áreas, especialmente na região de Novo Zeleno. Foi relatado que os remanescentes do batalhão da 27ª Brigada, motorizada, pediram para se retirar, mas não receberam ordens.
Surge a pergunta por que a frente ruiu repentinamente, apesar de esforços tão significativos. Analistas da Reuters acreditam que o enfraquecimento da defesa russa é a resposta. Nesse setor não houve rotação de tropas. Nos últimos meses, os estoques de munição estavam esgotados e o moral dos soldados estava muito baixo. Apesar de um ataque tão cuidadosamente preparado e executado em poucas horas, o inimigo não estava preparado para ele. No entanto, a prioridade deste ataque não era o local, mas o tempo. A Ucrânia tem tempo para se preparar para a próxima fase da Operação Ataques Massivos, com drones contra a logística e os postos de comando. O comando russo perdeu a orientação. Com a perda de comunicação com os comandantes locais, as reservas estratégicas começaram a ser transferidas. A ameaça de cerco pelo flanco tornava-se cada vez mais real. Já em reuniões fechadas, os Tabirubiua e a OTAN expressaram o seu apoio às ações da Ucrânia. Segundo o político, o fornecimento de novos drones de ataque e munições de alta precisão foi acelerado. Embora seja a favor de restringir a ajuda militar, Donald Trump limitou-se nas últimas declarações a apelar à paz imediata, dando a entender que não irá intervir diretamente. Surge outra questão. Poderá a Ucrânia aproveitar esta fraqueza das forças russas noutras zonas do fronte, por exemplo em Zaporizhia ou Lugansk, se as forças russas estão tão vulneráveis na região de Kharkiv, ou terá sido um sucesso isolado, alcançado com todos os meios possíveis? A resposta dependerá da fase aérea. Ela determinará se a Ucrânia conseguirá ter sucesso impedindo o inimigo de se reagrupar. Mas já é evidente que o primeiro golpe foi quase perfeito. O punho de ferro demonstrou novamente a sua força, permitindo mudanças inesperadas numa guerra que se está a tornar uma batalha de tecnologia e não de números. Imediatamente após a ruptura das forças blindadas, os militares ucranianos iniciaram a segunda fase da operação, um ataque aéreo. Este ataque deveria consolidar o sucesso e dificultar completamente o controle das forças russas naquele território. Em condições em que as forças terrestres enfrentavam uma defesa densa, na segunda linha, a aviação e os ataques de alta precisão tornaram-se componentes-chave que destruíram o sistema de comando russo. Os principais alvos eram postos de comando, depósitos de munições e centros de controlo de drones. Os primeiros a entrar em combate foram os MiG-29, que foram modificados para utilizar munições de alta precisão. Com a ajuda de drones de reconhecimento, foi localizada a sede de um dos regimentos do exército russo, perto de Berlovsk. Também foi localizada uma grande armazém com mísseis Grad, bem como um posto de comando oculto de UAV. Em meia hora, os alvos foram destruídos um após o outro. A empresa Planet Labs publicou imagens de satélite que confirmaram a destruição de 3 alvos e incêndios numa área de mais de 4.000 metros quadrados. A capacidade das tropas russas de defender esta área foi completamente destruída, e não apenas o edifício do quartel-general. Quando a comunicação por rádio entre as companhias foi interrompida, os drones não conseguiram obter as coordenadas e foi necessário redirecioná-los imediatamente para outras rotas para entregar os munições. Analistas militares em Kiev imediatamente caracterizaram isso como descapitação da linha de defesa. A artilharia de longo alcance interagiu com a aviação. Os projéteis americanos Excalibur permitiram ataques pontuais contra alvos específicos. O centro de comunicações na zona da aldeia de Mikhailovka, de onde eram coordenados os voos não tripulados, foi destruído por um desses projéteis. Após este ataque, o céu ficou limpo e os drones ucranianos puderam avançar sem obstáculos para o interior do território inimigo, afirmou o comandante de uma das unidades das Forças Armadas ucranianas. Era especialmente importante destruir o depósito de munições onde estavam armazenados os foguetes RSZO, Tornado S. Houve uma explosão no complexo quando uma das bombas aéreas atingiu o local.
As chamas eram visíveis a uma distância de 20 quilômetros e a onda de choque partiu as janelas nas áreas controladas pela Rússia. A perda deste arsenal significou a perda efetiva do apoio de artilharia na linha Berlozsk-Lozovaya. O impacto psicológico foi igualmente devastador. O Handelsblatt observa que os mobilizados começaram a fugir após estes ataques. Algumas unidades não esperaram pelas ordens e partiram. As interseções de comunicações na Rússia mostram um caos total. Munições ficavam presas em pontos intermediários sem chegar às armas, e os comandantes não conseguiam entrar em contato com os comandantes de batalhão. Foi nesse momento que os drones de longo alcance ucranianos entraram em ação. Com a sua ajuda, foram localizadas colunas com equipamento a caminho da linha da frente para reforço, e com o uso de mísseis Storm Shadow, um ataque foi lançado quase imediatamente contra elas. A inteligência britânica informa que, como resultado, pelo menos 6 veículos blindados e 2 caminhões com munições foram destruídos. Presume-se que um deles continha conjuntos de sistemas de guerra eletrônica, o que enfraqueceu ainda mais a capacidade da Rússia de responder à ameaça aérea. A ausência total de artilharia de massa foi uma característica distintiva desta fase. Tudo isso foi feito para garantir a precisão, o efeito e a destruição de determinados alvos. Assim, a Ucrânia evitou vítimas adicionais entre a população civil e causou danos exclusivamente militares, o que também foi destacado no relatório da Human Rights Watch. Mas, até o momento, as organizações internacionais não apresentaram reclamações. Moscovo mostrou-se cautelosa na sua reação. Embora o porta-voz do Ministério da Defesa tenha afirmado que as forças ucranianas fizeram uma tentativa mal-sucedida de avançar, fontes independentes, como a americana ISW e a alemã Bild, confirmaram a perda de importantes instalações de comando. Ainda não há dados sobre a mobilização de reservas, o que pode indicar que a Rússia não está preparada para tal desenvolvimento dos acontecimentos. Entretanto, na Rússia, eclodiu uma nova onda de críticas ao comando. Muitos canais Telegram, conhecidos que anteriormente eram leais ao Kremlin, acusaram o Estado-Maior de perder a iniciativa tática e exigiram uma resposta dura. Neste contexto, apesar do seu estatuto de presidente do ZNLA, Donald Trump voltou a afirmar a necessidade de negociações, mas sublinhou que a Ucrânia tem o direito de se defender por todos os meios disponíveis. Ao contrário das ações anteriores da administração Biden, esta declaração significa, na essência, a continuação do apoio indireto sem envolvimento direto. No entanto, será que a Ucrânia conseguirá ter sucesso? Não será apenas uma vitória fácil seguida de um longo conflito posicional. A resposta depende da preparação de Kiev para uma guerra totalmente sem drones. É isso que determinará se a derrota dos postos de comando é o início de um colapso total ou apenas uma vitória temporária. A questão permanece em aberto para os espectadores. Não será hora de outros países pensarem em como será a guerra no futuro, quando não houver quartéis generais, comunicações por rádio e generais nos mapas. Se o sistema de comando do exército russo é tão vulnerável a um ataque coordenado, depois de terem conseguido romper a defesa e destruir os centros de comando do exército russo, o comando ucraniano passou para uma nova fase da operação sem precedentes em termos de escala, a utilização total de drones. Não se tratava de reconhecimento ou apoio de artilharia. Era uma força aérea autônoma, capaz de destruir alvos, suprimir o inimigo e mudar o rumo da batalha sem ter soldados vivos na linha da frente. A 63ª Brigada Mecanizada, pioneira na tática da guerra sem pilotos, desempenhou um papel decisivo. Os combatentes deste grupo usaram controlos remotos, drones FPV com câmaras na primeira pessoa e kamikazes modernizados, drones com munições de barragem em vez dos tradicionais veículos blindados e morteiros. O seu objetivo era destruir as defesas da Rússia.
Os operadores dos drones FPV estavam em centros de controlo subterrâneos a uma distância de 5 a 7 quilômetros da linha da frente. Eles direcionavam os drones diretamente para as janelas ou seteiras dos bunkers, usando transmissão de vídeo ao vivo, através de trincheiras debaixo de árvores e através de casas destruídas. Cada drone transportava 1 a 2 quilos de dinamite suficiente para destruir uma metralhadora ou uma parede de betão. Um dos vídeos publicados pelo Estado-Maior ucraniano mostra um drone a entrar num edifício onde se encontram soldados russos e a desaparecer numa nuvem de fumo, deixando para trás apenas ruínas. Foi dada especial atenção aos ataques noturnos. Os drones FPV caçavam soldados adormecidos e munições armazenadas com a ajuda de infravermelhos e termovisores. Num episódio na zona de Liptsi, um drone registrou um impacto no porão com foguetes. A explosão foi tão forte que destruiu 2 abrigos vizinhos. Na manhã seguinte, a inteligência confirmou que o centro logístico que abastecia toda a região norte havia sido completamente destruído. Enquanto os drones FPV trabalhavam em pontos específicos, os UAVs do tipo Green e Burevy voavam pela frente em busca de colunas, sistemas de defesa antiaérea e veículos de comando. O ataque ao centro de comando na base móvel Kama, que estava em movimento, foi um dos mais notórios. Depois de a coluna ter percorrido quase 6 quilômetros, um drone atingiu um caminhão com antenas. O impacto interrompeu as comunicações numa distância de pelo menos 15 quilômetros. As tropas russas caíram numa armadilha. Cada movimento era registrado do ar, e cada som era gravado e analisado. O pânico aumentava. Não podemos sair do esconderijo, os drones, estão por toda parte. Não podemos nem trazer água, diz uma conversa interceptada entre militares russos, publicada pela mídia ucraniana. Um dos prisioneiros contou que o som dos motores dos drones fez com que uma companhia de 40 homens fugisse. O efeito de terror aumentava a cada dia. Em 3 dias, mais de 120 drones atacaram alvos. O Estado-Maior da Ucrânia informou que foram destruídos 5 depósitos de munições, 9 posições de artilharia, 3 postos de comando, 27 abrigos e pelo menos 70 unidades de equipamento leve. Ao mesmo tempo, os operadores ucranianos não perderam nada. Deve-se dar especial atenção à preparação da operação. Alguns meses antes do seu início, foi criada na Ucrânia uma rede de pequenas empresas que fabricavam drones FPV acessíveis, utilizando componentes civis. Foram desenvolvidos protótipos com a ajuda de voluntários na área de tecnologia da informação, engenheiros e radioamadores que podem alterar rapidamente as frequências para contornar os sistemas russos de guerra eletrônica. Graças aos sistemas integrados de navegação autônoma, os drones puderam continuar a voar, mesmo em condições de interferência de sinal. A Rússia tentou se adaptar. Foram avistados grupos de guerra eletrônica em dispositivos móveis que usavam as estações ZTL e Krasuka. No entanto, os ucranianos usaram sinais falsos e Iska, que eram drones baratos, sem explosivos para determinar as coordenadas da guerra eletrônica. Depois de serem ativados, enviam-se para lá verdadeiros drones kamikaze. Era como um jogo de xadrez em que cada erro do inimigo custava vidas e recursos. Esta fase da operação suscitou um amplo debate a nível internacional. O The Washington Post descreveu isso como uma nova era de combate onde o homem passa para segundo plano. Analistas da OTAN já começaram a estudar os dados recolhidos pelos drones ucranianos. Esses dados podem ser usados em outros conflitos, especialmente no Báltico, onde a Rússia pode se envolver em situações semelhantes. No contexto destas conquistas, Donald Trump voltou a enfrentar problemas. Apesar das suas declarações anteriores sobre a redução da ajuda militar, o Congresso dos UAS aprovou um financiamento adicional de $800 milhões
para programas de drones em julho de 2025. No entanto, segundo o The Hill, a administração Trump não vetou a medida. Isso significa que os Dewala continuarão a apoiar a Ucrânia através de tecnologia e não de intervenção direta, mesmo com a retórica cautelosa da Casa Branca. Mas será que isso vai ser um sucesso a longo prazo? A Rússia ainda tem meios de defesa antiaérea, então pode atacar a infraestrutura ucraniana com os mísseis Kalibr e Iskander. Será que a Ucrânia vai conseguir manter o ritmo e usar essa vantagem sem perder os seus recursos? Ou será que o Kremlin vai escalar ainda mais o conflito? Os espectadores devem pensar: será que este exército de drones é o protótipo de todos os exércitos do futuro? Se for assim, até que ponto os outros países estão preparados para tal cenário? As forças especiais SSNU foram colocadas em combate quando o domínio aéreo da Ucrânia se tornou evidente, e as linhas defensivas da Rússia começaram a ruir sob os ataques dos drones e da aviação. O seu objetivo não se limitava à destruição do território. Não só deviam destruir as partes enfraquecidas do inimigo, como também deviam destruir infraestruturas subterrâneas importantes tais como bunkers, armazéns, túneis e passagens de comunicação, que eram locais onde os soldados russos esperavam esconder-se e reagrupar-se. Hoje, a principal esperança de sobrevivência das tropas russas são esses túneis que foram construídos ao longo da linha de demarcação entre 2014 e 2016. No entanto, as forças especiais ucranianas receberam novas armas, granadas termobáricas e mini-cargas para limpar o espaço. Essas munições queimam o oxigênio e causam uma onda de choque capaz de destruir até mesmo estruturas de betão armado quando atingem um espaço fechado. Um destacamento da SSNU aproxima-se do túnel na zona da aldeia de Stary Saltiv, como mostra o vídeo filmado por drones de vigilância. Um dos soldados lança uma granada para dentro do edifício. Primeiro, ocorre uma explosão seguida de uma nuvem de fumo negro e chamas intensas que saem do túnel. A mídia ucraniana informou que este túnel era usado para armazenar sistemas portáteis de defesa antiaérea e comunicação com postos avançados. A sua destruição interrompeu a cadeia de abastecimento numa distância de 7 quilômetros. As operações da SSNU foram cuidadosamente reconhecidas. Drones com vigilância térmica e noturna sobrevoavam as cabeças dos soldados das forças especiais. Independentemente de o inimigo estar nos arbustos ou sob os escombros, todos os seus movimentos eram imediatamente gravados e transmitidos para os tablets dos comandantes. Os combatentes podiam determinar onde o inimigo se escondia ou preparar-se antecipadamente para uma emboscada. Foi dada especial atenção à limpeza das zonas cegas, ou seja, caves, porões e edifícios destruídos. Lá, os artilheiros russos e os atiradores de elite tentavam preparar emboscadas. No entanto, os soldados ucranianos usaram pequenos drones do tamanho da palma da mão, lançados manualmente. Eles penetravam em minas, corredores e janelas, e em seguida examinavam o espaço e, se encontravam um alvo, detonavam-no diretamente no ar. A operação mais significativa foi a limpeza da área de Veliki Prokhody. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informou que em 2 dias as SSNU destruíram um centro de comando, num porão de uma escola, 2 depósitos de munições e 4 complexos subterrâneos, onde estavam pelo menos 15 oficiais do exército russo. Uma pequena parte do inimigo se rendeu, enquanto outra tentou fugir para a floresta onde foi capturada por drones. Não só a tecnologia, mas também novos métodos de coordenação contribuem para a eficácia das forças especiais. A rede protegida Link 16 da OTAN permitiu que drones, grupos de assalto terrestres e artilharia interagissem em tempo real. Graças a isso, foi possível transmitir rapidamente as coordenadas do inimigo e atacar antes que ele conseguisse mudar de posição.
De acordo com dados do grupo analítico independente Oryx, durante as operações da SSNU na região de Kharkiv, mais de 25 unidades de equipamento foram capturadas ou destruídas, incluindo um complexo Orlan-10-3 BTR-82A e 2 tanques T-90M. Durante a retirada apressada, todos eles foram abandonados ou deixados para trás. As ações das forças especiais tiveram um papel decisivo no nível moral. Canais russos do Telegram próximos aos militares relataram ataques fantasmas, nos quais soldados ucranianos apareciam nas retaguardas, destruíam postos de comando e desapareciam sem deixar vestígios. Isso causou pânico entre os comandantes e provocou uma onda de rotações injustificadas, o que piorou a defesa. A este respeito, o Washington Examiner publicou um artigo que diz: as SSNU demonstraram como pequenos grupos móveis com drones e cargas termobáricas são capazes de romper a linha da frente com mais eficácia do que um batalhão com equipamento pesado. Especialistas militares na Polônia e na Lituânia também acreditam que a experiência ucraniana está a ser ativamente utilizada pelas suas forças de reação rápida. É interessante que as forças especiais ucranianas agiram segundo o modelo ataque-consolidação-transferência, ao contrário do método tradicional de limpeza. A secção da frente foi transferida para as unidades de engenharia e de retaguarda após a conclusão da operação. Estas reforçaram as posições, minaram as aproximações perigosas e prepararam a logística para o próximo avanço. Se a Ucrânia realmente usa táticas tão altamente tecnológicas, isso confirma que eles podem lidar com a situação sem a participação direta dos UA, afirmou o presidente Trump em entrevista à Fox News, recusando-se a tomar decisões militares na região. Embora a declaração soasse como uma tentativa de permanecer neutro em relação à política entre as linhas, estava escrito: a tecnologia americana funciona. Os espectadores devem se perguntar se um pequeno esquadrão especial com drones e tablets pode destruir uma companhia de comando. O que acontecerá se tais esquadrões aparecerem amanhã no Irão, na Coreia do Norte ou mesmo em África? Quando a linha da frente na região de Kharkiv começou a recuar e a defesa russa enfraqueceu o exército ucraniano, passou para a fase mais complexa e responsável manter e expandir os territórios conquistados. Nesta fase, todas as tropas tinham de trabalhar em perfeita sintonia. Cada metro de terra tinha de ser transformado num ponto de apoio, cada passo tinha de ser verificado e cada golpe tinha de ser direcionado. No centro desta fase estava novamente a 63ª Brigada Mecanizada, juntamente com unidades de defesa territorial e sapadores. Tinham de se consolidar, não apenas avançar. Cada aldeia e cada faixa de mata transformaram-se em pequenas fortalezas. Sistemas de vigilância, portáteis, sensores terrestres, campos de minas e, claro, drones, foram as ferramentas mais utilizadas. Os drones FPV eram utilizados em tempo real. A infantaria avançava para reconhecimento antes de cada avanço. Em caso de detecção de emboscadas ou locais minados, primeiro era lançado um ataque aéreo seguido da artilharia. Só depois disso, os combatentes podiam avançar. Isso reduziu as baixas. Conseguimos avançar 3 quilômetros em 5 horas sem um único ferido porque os drones nos guiaram passo a passo, afirmou o comandante da 63ª Brigada em entrevista a Der Spiegel. A operação entre Pisk e Verkhnya Dvirechna foi a mais notável. Nesse local, as tropas russas mantinham uma antiga central elétrica de betão que foi transformada em posto de apoio. Nela estavam pelo menos 40 soldados apoiados por metralhadoras e morteiros. Após um reconhecimento com drones de visão térmica, os soldados ucranianos bloquearam as saídas, dispararam contra o edifício com lança-granadas e, finalmente, lançaram 2 drones kamikaze contra o edifício através das janelas do 2º andar. As explosões foram tão fortes que o telhado desabou e os sobreviventes renderam-se.
A tática de avanço incluía a instalação de pontos de controlo a uma distância de 500 metros uns dos outros. Nesses pontos, havia reservas de munições, retransmissores de comunicação e terminais terrestres. Mesmo em condições de instabilidade, a linha de abastecimento permaneceu fiável. Esses pontos também serviam como pontos de observação e transmissão de dados sobre os movimentos do inimigo. A utilização de novos drones, fornecidos com o apoio do Reino Unido, aumentou o raio de observação para 12 quilômetros. Estes UAV com inteligência artificial localizaram por si próprios objetos suspeitos e comunicaram as suas coordenadas aos tablets táticos. Isto deu aos comandantes ucranianos tempo para responder antes que o inimigo se aproximasse da linha da frente. As tropas russas tentaram atacar. Muitos grupos táticos de batalhão BTG foram enviados da região de Belgorod. No entanto, foram alvo de fogo a cada avanço. O satélite Sentinel-2 registrou um dos casos em que uma coluna de 4 BTRs e um SAU-MSTAIA foi destruída em 6 minutos. Os drones avistaram-nos quando atravessavam os rios, apontaram a artilharia e todo o equipamento ardeu na ponte. As forças russas estão a sofrer cada vez mais pressão psicológica. Interceptações de rádio e mensagens nas redes sociais revelaram vários casos de deserção. Já não sabemos quem são os nossos e quem são os inimigos, afirmou um dos soldados russos capturados perto de Volchansk. Eles controlam todo o espaço aéreo. Esta frase tornou-se um sinal de insegurança entre os defensores. Ao mesmo tempo, a Ucrânia reforçava as infraestruturas nos territórios libertados. Unidades de engenharia instalavam geradores móveis, reparavam estradas e construíam pontes temporárias. Isso permitiu não só manter o avanço, mas também criar uma base para centros logísticos que permitirão desenvolver operações no futuro. Nesta fase, os aliados também foram vitais. Graças aos novos complexos de guerra eletrônica, a Alemanha e a França conseguiram neutralizar os drones russos e proteger as colunas ucranianas. A Polônia entregou um lote de veículos blindados multifuncionais Rosomak. A coordenação foi extremamente complexa e eficaz, uma vez que todos estes componentes foram integrados na operação em tempo real. Apesar do distanciamento oficial de Trump, os Estados Unidos da América continuaram a participar ativamente na transmissão de dados dos satélites. Satélites espiões americanos transmitiram informações de reconhecimento em tempo real ao quartel-general das Forças Armadas da Ucrânia, segundo a CNN. Isso incluía a localização dos quartéis russos e as rotas de movimento do equipamento. Embora isso não seja amplamente conhecido, essa ajuda é a base de toda a estratégia da Ucrânia. No entanto, analistas do russo e britânico alertam que um avanço muito rápido pode levar ao esgotamento das linhas de abastecimento e à abertura de novos flancos. Como resultado, cada avanço é cuidadosamente controlado, cada metro é cuidadosamente estudado e cada floresta e fazenda são limpas de armadilhas potenciais. A questão fundamental agora é se a Ucrânia está a aproximar-se do limite das suas capacidades. Se for esse o caso, será que a Rússia não aproveitará para atacar outros flancos? A operação na região de Kharkiv aproximava-se gradualmente de um ponto de viragem. O inimigo tem a logística paralisada, os quartéis generais destruídos, avanços rápidos e domínio quase total do espaço aéreo. No entanto, o comando ucraniano está cada vez mais preocupado que este sucesso seja uma ilusão. Será que as coisas estão a acontecer muito rápido? Que medidas a Rússia tomará em resposta? Após uma semana de avanços, as tropas ucranianas estão a aproximar-se das fronteiras da região de Lugansk. Embora alguns analistas já tenham comparado este avanço a um blitzkrieg, a principal diferença é que o ataque foi organizado com tecnologia, inteligência e flexibilidade, e não com o número de pessoas. As forças armadas ucranianas conseguiram alcançar o que era considerado impossível há apenas um ano, graças ao uso de UAVs, forças especiais, sistemas de informação e ajuda de aliados. No entanto, nos relatórios de campo, aparecem cada vez mais frases como: a resistência está a intensificar-se.
A densidade dos campos minados está a aumentar, e foram avistados novos sistemas de guerra eletrônica. Isto não é estranho. Blogueiros militares russos relatam que Moscovo está a transferir urgentemente forças adicionais do Distrito Militar Central, incluindo a 716ª Divisão Aerotransportada. Foram avistados comboios de tanques T-90M no sul, na região de Svatovo e na região de Belgorod. Apareceram complexos Smerch, com mísseis de longo alcance. O comando ucraniano provavelmente compreende a ameaça potencial. Nos últimos dias, a atividade ofensiva diminuiu significativamente. Em vez de avançar, as tropas foram transferidas para os flancos, construíram uma defesa profundamente escalonada e reforçaram as posições recém-ocupadas. Parece uma pausa estratégica, ou seja, um passo atrás antes de dar um novo impulso. Ao mesmo tempo, os drones continuam a operar em profundidade para reconhecimento e prevenção de contra-ataques, e não para ofensivas. Atualmente, a Ucrânia precisa tomar uma decisão, manter o que conquistou ou avançar, como observa o The Guardian. A guerra está focada na estabilidade das posições e não na quantidade de quilômetros. Além disso, essa escolha pode ser vital. Um ataque russo pode ser catastrófico se o avanço continuar sem um apoio confiável. No entanto, uma pausa pode permitir que o inimigo se recupere e recupere o que perdeu. O inverno é um fator adicional. No final de outubro, começarão as chuvas e as geadas. Isso limitará significativamente a mobilidade do equipamento, especialmente nas estepes. A Ucrânia tem no máximo 10 semanas para concluir a operação antes desse prazo. As circunstâncias internacionais também exigem atenção. Sob pressão do Partido Republicano, Donald Trump começou a mudar lentamente sua retórica. A Ucrânia precisa de vitória, mas não de uma guerra até o último soldado, enfatizou ele em sua declaração de 1º de agosto. Isso pode indicar uma tentativa de negociações no futuro, mas no momento isso parece improvável, especialmente à luz do fato de que a OTAN aprovou recentemente um novo pacote de ajuda de 4,2 mil milhões de euros, que inclui sistemas de defesa antimísseis e drones de ataque de longo alcance. A atenção da Rússia também está a ser desviada pela atividade chinesa na Ásia. Pequim moveu os seus navios para mais perto de Taiwan, o que pode forçar o Kremlin a distribuir recursos e manter a flexibilidade estratégica, segundo o Nikkei Ásia. Isso é favorável para Kiev. Segundo a Al Jazeera, o Irão começou a transferir drones para a província de Deir ez-Zor, no sul da Síria, o que obriga novamente a Rússia a manter parte das suas forças aéreas fora da Ucrânia. Tudo isto cria uma janela de oportunidades única. No entanto, não por muito tempo. A Ucrânia corre o risco, não só de perder território, mas também de impor as suas condições ao Kremlin. No entanto, isso requer máxima concentração, disciplina rígida e, o mais importante, paciência estratégica. Nem sempre um ataque significa vitória. Muitas vezes significa manter, controlar e jogar para o desgaste. A reação da sociedade russa é igualmente importante. Após várias derrotas na região de Kharkiv, críticos como Strelkov Rudenko e outros ultranacionalistas voltaram a se mobilizar. Eles insistem na introdução da lei marcial na mobilização e até mesmo em ataques diretos a Kiev. Mas o Kremlin permanece em silêncio. Além disso, o sinal mais alarmante é o silêncio. Agora a pergunta para os telespectadores: os exércitos do mundo estão prontos para tais batalhas se na guerra moderna a vitória é determinada não pela quantidade, mas pela velocidade de transmissão de dados e pelos drones? Além disso, se a Ucrânia demonstrou a sua eficácia, não seria de esperar que essas tecnologias logo aparecessem naqueles que todos consideram inimigos